Prazer, pra quem não me conhece, eu me chamo Donato e esse é o primeiro episódio do DP Talks, um podcast onde você vai ver história de pessoas que já fizeram acontecer e que ainda estão fazendo acontecer. Chega de histórias de pessoas privilegiadas, vamos lá pra quem realmente construiu o próprio caminho. E ninguém mais, ninguém menos, eu trouxe o David pro nosso primeiro episódio. Prazer estar aqui, viu? Se apresente. Meu nome é David, tenho 29 anos, né? Eu sou o fundador do Primatas Burger. É um prazer estar aqui, né? Uma honra, né? De estar inaugurando esse podcast, né? Que eu sei que vai fazer muito sucesso e que está faltando muito, né? Falar mais sobre pessoas que, como ele comentou, como o Donato comentou, pessoas que estão fazendo acontecer, né? E vem cá, aqui não é um podcast focado naquelas pessoas que fizeram sucesso no digital, blá 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 blá. Não, aqui é um podcast focado em pessoas que fazem coisa no mundo real, que trabalham com coisas no mundo real, tá? Então vamos lá. O David já se apresentou, então vamos conhecer mais um pouquinho sobre o David. A primeira pergunta vai ser: David, me conta mais sobre tua história. Como que tu fez para chegar aonde tu chegou hoje e como que tu fez até tu chegar na criação do Primatas? Me conta lá do comecinho. Pronto, é uma boa pergunta. Desde pequeno, desde meus 14 anos que eu comecei a trabalhar com meu tio. A primeira oportunidade que eu recebi foi do meu... Ixi, cara. Vai, fala. Do meu? Será que tem coisa, não? Não, Rocha, vai. Tá. A primeira oportunidade que eu recebi foi do meu tio, o Sidney, né? Ele tinha uma lan house, que era uma escola de informática. E ele me deu uma oportunidade de eu ser o caixa desse local. E com 14, 15 anos, eu trabalhava com ele. Eu recebia o dinheiro do pessoal, geria. Com o passar do tempo, acho que com meus 15 anos, ele confiou, né? Ao tomar conta do local, fazer as cobranças, os pagamentos. Aprendi a fazer manutenção dos computadores, né? E quando o professor às vezes faltava, eu dava os cursos no lugar dele, fazia os cursos das fórmulas do Excel, né? Que é uma coisa que hoje o pessoal quase não mexe. Então a primeira porta de entrada, né, assim, no mercado de trabalho veio da família, veio do meu tio, que eu sou muito grato. Eu tenho, né, uma experiência profissional muito vasta e muito aleatória, digamos. Já passei por diversos mercados. Talvez o meu coração seja de empreendedor mesmo, por causa que eu nunca me contentei em estar em um serviço, como posso falar? O meu pai, ele sempre me julgou no sentido de: David, foca em um emprego, né? Só que eu nunca consegui. O máximo que eu passava era um ano e pedia demissão e ia para outro emprego, sempre procurando algo que eu, como posso falar? Algo que me chamasse a atenção, né? Que eu conseguisse ver meu coração naquilo, porque eu acho que o trabalho é uma coisa que provém de Deus. Acho que é uma coisa que dignifica um homem, né? Só que eu acredito também que o seu coração tem que estar naquilo. Você tem que fazer da melhor forma possível, né? Você tem que trabalhar de uma forma a qual você goste, que você ame. Eu entendo dessa forma. Porque o trabalho não é só carga. O trabalho é prazer também. Perfeito, perfeito. Tá lá. Bem explicado. Então vamos para a segunda pergunta. David, por que você decidiu investir na área de alimentos? Por que hambúrguer e não outro ramo? Pronto, uma boa pergunta. Eu tive, como eu falei, né, já trabalhei em diversas empresas. Eu já trabalhei em loja, vendendo móveis, né, loja de móveis. Eu já trabalhei em repositor de supermercado. Eu já trabalhei numa escola de informática. Já trabalhei em licenciamento ambiental, medição de terras. Eu já tive vários empregos, né? E eu nunca me contentei apenas com aquilo. Eu queria algo que eu pudesse... Eu acho que a palavra que vai definir a nossa conversa é sobre liberdade, né? Ser livre, né? É algo que eu acho que todo ser humano deve defender com unhas e dentes. E eu estava planejando com minha noiva Lohane sobre o que a gente faria da vida. Eu trabalhei muito, fiz muitas horas extras, minha família ajudou e eu consegui juntar um montante de dinheiro. E a gente decidiu, ou a gente casava para poder se juntar, ter nossa vida como casal, ou a gente postergava um pouco esse casamento para poder a gente focar em um negócio nosso.
onde a gente pudesse ser nossos próprios patrões, né? Onde a gente pudesse direcionar nossas vidas nós mesmos, se não ter terceiros nos direcionando, como uma marionete, digamos. Mas isso não estou falando de forma pejorativa. Eu digo que a gente queria decidir nossos caminhos. Então a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer. Não, cara, eu acredito, porque pensa num trem chato, é tu ter vontade de ter um tipo de flexibilidade no que tu faz, né? Isso, você resolver os seus problemas, vamos né? supor, quando tu tem aquela vontade de trabalhar por si, tu tenta... Pessoas que empreendem são bons resolvedores de problemas. E quando tu tá trabalhando para os outros, tu sempre tenta resolver problemas de jeito mais fácil, de sempre tenta inovar naquilo. E, cara, tu trabalhar para terceiros é muito engessada. Pensa num negócio que é chato. Exatamente. E você falou uma coisa certa. Na minha concepção, a palavra que resume o empreendedor, né, empreendedorismo, é você resolver problemas. Se você conseguir resolver um problema, você vai ser um empreendedor bem-sucedido. Então a palavra que eu acho, né, que eu sei que define bem empreender é resolver problemas. Perfeito. Então vamos lá. Me conta, cara, qual foi os principais desafios que tu teve para montar o Primatas? Muitos. Eu acho que eu até não respondi a pergunta anterior É verdade, não respondeu. Do porquê, né? Porque assim, na questão da alimentação, eu já tive uma experiência na pandemia com um amigo, né? Que eu trabalhava em uma empresa agrícola, sou técnico agrícola, e eu trabalhava nessa empresa, e um amigo meu, Neudiano, ele me chamou para eu participar de uma sociedade com ele em uma hamburgueria. Até então, muito desafiador, por causa que a gente vem sendo condicionado desde a escola até a vida adulta, né, de ir trabalhar para outros, nunca resolver problemas, né, nunca ser empreendedor. Então, aquele condicionamento é algo imaginável para mim e empreender algo, né, é algo que é um abismo muito grande, né, a gente não sabe o que tem embaixo. E esse meu amigo, o Neudiano, ele que me incentivou a entrar nessa área de empreendedorismo. Então a gente disse que combinou que montaria essa hamburgueria, pedi demissão dessa empresa, né, de venda agrícola, né, de produtos agrícolas, e a gente foi montar o Guarahad Bike Café, que era uma mistura, né, de cafeteria, hamburgueria, e era voltado mais para o público do ciclismo. Só que empreender tem seus... Foi bem na época que o ciclismo estava chegando em Guaraciaba. Exatamente, né? Que hoje a gente vê a corrida, o ciclismo na moda. E naquele tempo estava iniciando, né? Então tinha um público fiel, né? Então, e eles tinham a dificuldade de se encontrar em um local para depois das corridas, das pedaladas, conversar, comer, né? Então a gente desenvolveu... A ideia partiu dele. Eu fui um coadjuvante completo. Mas foi aquilo que mudou minha mente... de uma pessoa que trabalha para os outros como para trabalhar para si mesmo. Entendi. Então o fato de tu ter montado o Primatas, que hoje não duvido que é uma das melhores hamburguerias de Guaraciaba, falando sem viés, sou apaixonado pelo Donk. Então um dos principais motivos foi porque lá no passado tu já teve experiência no ramo gastronômico, no caso hamburgueria. Exatamente. Eu tive essa experiência a qual... Porque empreendedor, você acha, por exemplo, na hamburgueria, você acha que é fazer um hambúrguer. Mas empreender é muito mais do que fazer um alimento, né? Tem uma logística muito complexa, uma logística de tratar pessoas, de servir alimentos, né? Que é diferente. Tem uma logística de marketing, de finanças, né? Então é uma coisa muito complexa, a qual, repito, o Neudiano foi um divisor de água que me ajudou bastante. Sou muito grato a ele, pois ele me ajudou a abrir meus olhos para aquele ramo, né? E eu sou muito grato porque, com toda certeza, estou aqui hoje por causa que uma pessoa no passado me empurrou nesse precipício do desconhecido que é empreender. Perfeito. Agora eu queria te perguntar, cara, tem na criação do Primatas, tem alguma história engraçada que tu tem para contar sobre? Cara, tem muitas histórias, né? O Primatas, quando a gente estava com para ter uma ideia, né? O Primatas, quando a gente estava montando ele, todo mundo... É engraçado, mas é uma parte chata do empreender. Todo mundo, quase sem exceção, disse que o empreendimento ia dar errado. Né?
não, a parte engraçada não é essa, né? É todo mundo que eu dizia, a minha visão, né, de mundo, porque eu acho que quem monta um negócio, por mais pequeno que seja, ele tem a mente fora da caixa, né? Ele não é muito padrão. De tabela ele tem essa mente fora E da de caixa. tabela ele é assim. E eu comecei a dizer para os outros como é que eu queria o Primatas, né? Alguns me chamaram de doido, que era um investimento que não ia dar certo. Tecnicamente, só eu, Lohane, minha mãe no começo acreditou. Aí depois foi partindo para meu pai, que se enfiou dentro da obra do Primatas, né? Ele mandava os vídeos o tempo todo. Eu trabalhava em outra empresa, né? Que eu era recepcionista de um hotel aqui em Guaraciaba do Norte. E então, nesse tempo, eu tentava conciliar a obra com o meu emprego, né? Era muito complexo. E quando eu disse que o nome seria Primatas, todo mundo falou assim, cara, cuidado com o processo, né? Que vão achar que vocês estão falando que o pessoal é primatas, né? Cuidado com o racismo. Mas muito engraçado que no começo do Primatas, quem era o entregador do Primatas era o meu pai. E no começo, o Primata, até hoje, mas no começo foi um estouro muito grande na cidade. Acredito, Aí cara. quando o meu pai chegava na motinha lá, e chegava, o pessoal, chegou o Primata! Fazia essas histórias, né? Algumas pessoas vinham batendo no peito, imitando macaco, né? Chegou o Primata! Mas, tipo assim, daquela ideia, né, que o pessoal teria um preconceito, alguma coisa, se tornou algo cômico, algo engraçado, algo bom, né? Que era a ideia do Primatas. A nossa logo, a nossa logo, ela diz muito sobre isso, né? Quando a gente pensou na logo, no nome Primatas, a gente queria algo que conversasse com o público infantil, adulto, idoso. E o macaco, além de eu ter um amor muito grande pelo animal, né? Que minha noiva disse que até o hiperfoco que eu tenho, é um animal, um símbolo que traz unidade, né, de uma espécie, que traz uma conexão. Então, essas histórias no começo, né, que quando meu pai chegava a fazer as entregas, o pessoal apelidou dele do Primatas, né, lá veio o Primatas entregar e tal, era bem engraçado. Cara, mas tem um negócio muito doido que eu acho nos hambúrgueres de vocês. Agora como cliente, não como entrevistador. Vocês, quando tu chega em qualquer outra hamburgueria, tu percebe que o hambúrguer, o que muda de um pro outro? Um tem ovo, no outro tem, sei lá, no outro tem um queijo parmesão. O de vocês não, cara. O hambúrguer de vocês tem um diferencial de que todo hambúrguer tem sua identidade, né? Nenhum é igual ao outro. Me conta como que vocês chegaram nessa ideia e por que dessa ideia, cara? Pronto, cara. Essa é uma das premissas do fundamento do Primatas, né? Nosso cardápio ele ainda é pequeno. Temos a ideia de chegar a 13 hambúrgueres. A gente já tem descrição dele, de como seria. Só que a gente resolveu começar com 5, né? Nosso cardápio hoje são 5 hambúrgueres. Cada bem chuto, Bem né? chuto, Tu chega né? lá, tu não tem tanta dúvida. Exatamente, você não tem dúvida. Mas, às vezes, a pessoa acha que um cardápio grande vai vender mais, mas complica mais a operação e a decisão do cliente. Então, a gente já resumiu de uma forma para que as pessoas não tivessem complicações em pedir o hambúrguer. A gente, antes de montar o Primatas, a gente rodou muito, comeu em muitas hamburguerias, comeu em muitos deliveries. E a gente fez o que o empreendedor faz, ele resolve problemas. Alguns locais a gente constatou que tinha alguns problemas de entrega, de sabor. Então a gente disse, eu não gostei disso, meu paladar não é tão bom nessa questão. Então a gente foi remodelando, mudando, criando receitas que pudessem... Eu entendo que a alimentação ela tem que ser fácil, você não pode ter dificuldade em comer. O momento que você está comendo, você não pode ter... Não pode dar trabalho. Não pode ter trabalho, você tem que se concentrar apenas em comer. Então a gente fez comidas que a pessoa só precisa comer, né? Por exemplo, nosso hambúrguer de frango, a gente comeu alguns hambúrgueres de frango e eles eram muito secos, né? Eles davam trabalho, machucou até a boca uma vez. Então a gente viu, eu não quero um hambúrguer de frango, que é uma carne, pelo menos para cá, para nossa localidade, é muito negligenciada. Mas na nossa hamburgueria, um dos hambúrgueres mais pedidos é o nosso hambúrguer de frango. Cara, e a gente tentou fazer de uma forma que fosse fácil comer ele. É muito doido, porque o blend de vocês chega a ser melhor do que um pedaço de frango do KFC, cara. É muito diferente, ele é muito gostoso. Ele tem uma dualidade, ao mesmo tempo que ele é crocante por fora, ele é muito suculento por dentro. Então isso ganha a mente das pessoas. E a gente sempre fala lá,
para o pessoal que trabalha com a gente, para o nosso ciclo de amizade, eu falo. A gente trabalha vendendo um hambúrguer de uma certa forma que o ser humano é feito de sentidos, né, de sentimentos. Então a gente vende um hambúrguer falando, a pessoa escuta bem dele, né? A gente faz uma apresentação dele. Quando a gente não consegue fazer a apresentação, a gente faz uma descrição desse hambúrguer no cardápio, a qual a pessoa entenda, chame a atenção. Então, ao ouvir, ela já se encanta. Quando ele chega, o cheiro já pega a pessoa e a gente mata no sabor. Então, a gente tenta utilizar os sentidos da pessoa, né? Aflorar. Então, é uma coisa que a gente tenta fazer ao máximo, é trazer essas características para seja uma experiência, né? Para que seja uma experiência para a pessoa. Entendi. Então vamos lá, pensando grande agora, como que tu imagina o Primatas daqui 5 anos, cara? Cara, daqui 5 anos, a minha perspectiva é de ter um lugar temático, né? Eu sempre comento, o pessoal, nossos clientes, muitas vezes, né? A gente já recebeu proposta de pessoas que têm dinheiro, né? Que têm condições financeiras de montar locais em outras cidades, filiais do Primatas. Só que a gente entende que não é momento, né? Que nem tudo se resume a dinheiro. E sim um porquê. Tudo tem um motivo. E ainda não é o motivo do momento, né? Eu penso, né, junto com minha noiva, a Lohane, de ter um local temático. A gente quer um local lúdico, né? Onde público infantil, justamente o que nosso símbolo, o nosso logotipo, ele traz, né? Que é a junção, né? A união dessas pessoas. Então a gente quer ter um galpão temático, né? Com personagem, com mata, uma coisa que remeta ao Primatas. E expandindo de dentro para fora. Aqui a gente quer alcançar cidades vizinhas, queremos que o Primatas, ele é muito, como posso dizer, é muito acessível a todos. Como posso falar? Todo mundo tem o direito de provar o Primatas. Então, ele é muito democrático. Então, a gente tem essa ideia de que todos têm que provar o Primatas. Todos têm o direito de provar o Primatas, né? Então, a gente quer alcançar a todos. Que todos possam provar daquilo que a gente imaginou. Entendi. Então, tu imagina o Primatas daqui 5 anos como um local um local grande, um local onde não seja só uma venda de hambúrguer, é isso? Isso, não só uma venda de um alimento, mas uma coisa completa, né? Um lugar que traga experiência. Uma experiência, né? Onde a criança possa ir e ter aquela experiência lúdica, né? De comer, além de comer um alimento, ter uma experiência sensorial, né? E por causa que a gente entende que a criança, a gente foca muito na criança por causa que, como posso falar, a criança, digamos que é a alma de uma família, é que une um casal, é o que traz, quando a criança nasce em uma família, é o que traz a alegria. Então eu creio que a alma assim do local é os mais jovens, é a criança, né, que traz o ar mais leve, né? E a criança, ela tem imaginação que rompe fronteiras incrivelmente. Eu me lembro, para tentar explicar essa questão, que às vezes é difícil falar com palavras, eu morei muito tempo em Fortaleza. E eu era doido, louco, né, para voltar onde eu fui criado. E na minha imaginação, onde eu morava, era uma casa muito grande, tinha um cajueiro muito alto, um muro muito alto, estradas largas, um rio muito limpo, um campo verde e um cavalo branco. Fortaleza é difícil. Só que quando eu fui visitar, depois de adulto, né, era um local que era uma comunidade. E as estradas eram estreitas, a minha casa onde eu morava era um muro, meio muro, era baixo, o cajueiro era desse tamanhozinho, a casa também era pequena, tinha um rio, mas o rio era sujo. E do outro lado ainda existia a grama, só que não era grama, era um mato. E o cavalo branco não era exatamente um cavalo branco, era um jumento cinza. Então a criança ela tem uma capacidade de imaginar, de melhorar, de ser diferente, né? Aquela inocência, né? Então eu acho que é algo que se vale, né? Muito a gente buscar. Claro que, como a gente diz sobre a nossa logo, a gente alcança todos os públicos, né? A gente quer fazer um local. Eu sempre imaginei um local, o Primatas, como um local de reunião de amigos e famílias, né?
Assim como primatas, existem várias espécies. Existe o mico-leão dourado, o orangotango, são vários tipos, gorila, né? São vários tipos de macacos, de primatas, mas eles se encontram em uma categoria, os primatas. Então, apesar de eles serem diferentes, eles se encontram no mesmo local. Assim é o primata, né? Apesar de as pessoas terem culturas, pensamentos, formas de viver diferentes, eu quero que elas se sintam bem ali, se encontrem naquele local, né? Que é o seu local de habitat. Entendi. É interessante, cara. Muito interessante do teu ponto de vista. Agora, o que eu queria que tu falasse é que tu desse um conselho para quem tá começando a empreender e tal, mas eu não quero conselhos genéricos, cara. Eu quero que tu dê conselhos específicos de, por exemplo, foca em tal processo da tua empresa, começa por X. Eu quero que tu dê no teu ramo alimentício. Alguém que tá começando a hamburgueria, alguém que, sabe? Entendi. Muito bom. Quando eu comecei, eu não tive muitas fontes, né? A minha família não é uma família muito de empreendedores, né? Poucas pessoas empreenderam, então é muito difícil você ter concepções, ter entendimentos. Então, no meu caso, foi a trancos e barrancos aprendendo, né? E é muito bom quando tem uma pessoa para direcionar. Algumas pessoas, amigos próximos, vieram perguntar já como é que a gente faz, porque a gente não começou grande. Algumas pessoas entendem que a gente é franquia até, mas a gente ainda é muito pequeno. A gente comprou o nosso fogão industrial há pouco tempo, que a gente cozinhava no fogão pequeno, né? Então a gente vai avançando. E é justamente esse entendimento que eu tenho, né? Alguns ramos há muita discórdia entre pessoas que têm o mesmo empreendimento que você. Tem muitas pessoas que elas entendem como uma briga acirrada, sim, mas não é isso. Guarda essa parte em específico, que vai ser um momento polêmico do vídeo. Pronto, tá bom. Mas um amigo, que ele tem uma hamburgueria também, quando eu trabalhei em um supermercado, eu era repositor e ele era um consultor de vendas, né? E eu estava quebrando cabeça, organizando uma prateleira, só que eu errava o tempo todo. Aí ele chegou para mim e falou, Não, pode continuar, achei que tinha parado. Não, pode continuar. Um amigo, né, que hoje ele é uma pessoa que eu me inspiro até, que ele montou uma hamburgueria também, o Bruno, da Homes, né? Eu era um repositor, né, em um supermercado e ele era um consultor de vendas. E eu quebrando cabeça para reformular aquela gôndola, né, de produtos e eu não conseguia. Aí ele chegou para perto de mim e falou, calma, tudo no começo é feio, tudo é desorganizado, mas durante o processo tu vai conseguir padronizar, tu vai conseguir organizar. Esse conselho eu nunca tirei de mim, por causa que eu estava organizando uma prateleira, mas isso serviu para o meu início, porque a gente entende que montar um negócio, você tem que estar 100% preparado, 100% capaz, mas não é. É o processo que molda a gente, né? Entendi. A gente deve procurar esse start, o pular no desfiladeiro, no desconhecido e encarar as adversidades de frente. Entendi. Mas agora dá aquelas dicas que, por exemplo, macho, pesquisa sobre tal tópico, entendeu? Que se tu precisar desse tal tópico, tu vai ter mais controle sobre o teu financeiro. Me fala sobre quais são as ferramentas que tu usa no teu negócio para meio que deixar mais organizado, que meio que clareou mais tua cabeça, na visão interna do negócio. Quais são? Pronto, eu sou o louco das planilhas. Tudo para mim tem uma planilha. Tá eu trabalhei ajudando pessoas, né, na computação, né, dando cursos. Eu sempre fui louco das planilhas. Então, uma das grandes coisas que eu sempre mantive e mantenho até hoje é a organização. Organização de ter escrito, de ter... Meio que, pô, macho, tem teu fluxo de caixa, tem teu Exatamente. Fluxo de estoque. Cursos, né, sempre investindo em cursos, principalmente na área de finanças, porque não é só vender hambúrguer, é como você está vendendo, né? Como gerir aquela questão. Então, não sou muito fã de matemática, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para... Depois que a gente se torna adulto, quando era criança, a gente fazia coisas de crianças, mas quando a gente cresce, a gente faz coisas de adulto. Então, não é apenas fazer porque eu gosto, mas porque eu tenho que fazer, né? Então,
o principal, quando eu comecei a montar o Primatas, foi estudar sobre as ferramentas de... Só um minuto, David. Lohane, põe pra carregar esse celular aqui rapidinho. Que ele vai descarregar. Ele vai descarregar em 13, 12, 11. Eu Aqui, preciso dele. Show. Cadê o momento, amigo? Não tem momento lanche, não. Já gostei, vai. Tá gravando ainda? O que tu quer? Ei, Lohane, tá gravando ainda? Tá, eu botei de volta. Tá, vamos lá. Então, interessante, David. Mas vamos lá. Completando. Não terminou, né? Então Não, completa. Quando a gente estava montando o Primatas, eu estudei muito sobre ferramentas, né? Porque normalmente, quando você vai fazer um serviço, você pensa mais com os braços do que com a mente, mais com a força do que com a inteligência. Então eu procurei entender as ferramentas com as quais eu ia trabalhar, né? Eu procurei uma... Chegou o lanchão. Pastelzão do Deus Dete, valeu, obrigado. Lanche raiz. O patrocínio aqui do Deus Det, ó. Então vamos lá, David. Tu tava comentando que começou a estudar e tal. As ferramentas do seu trabalho, trabalhar com a mente, né? Que, como eu que sempre pensei em ter uma operação mais enxuta possível. E para eu ter uma operação mais enxuta, eu precisava de ferramentas, maquinário. Então, um dos maiores investimentos que eu tive foi na minha cozinha. Por exemplo, a nossa fritadeira, um exemplo que é a nossa função, né? Que a gente trabalha, eu procurei a melhor fritadeira que eu pudesse comprar. Para que hoje a nossa batata é muito elogiada, porque ela sai sequinha. Ela atinge temperatura certa, mantém temperatura certa, então a gente consegue entregar um produto de qualidade. Sempre pensamos na qualidade, não em quantidade, né? E nunca pensamos no que as pessoas diziam sobre, se for preço X, não vende. A gente pensou em vender um alimento bom, né? Então, para vender um alimento bom, a gente tinha que ter ferramentas boas de trabalho. Então, eu estudei sobre temperatura de alimento, condicionamento. Então, antes, tem uma analogia, né? Que antes de cortar uma árvore, você tem que afiar o seu machado. Então, eu passei muito tempo afiando o machado para eu levar menos tempo cortando a árvore, né? Entendi. Então, pessoal, já pega a manha. Já sabe que vai mexer com produto alimentício? Cara, estuda qual a melhor forma de tu entregar aquele produto alimentício pro teu cliente, como ele falou. Pô, em relação à batata. Qual a temperatura ideal para a batata e tal? Exatamente, 180 graus, mantendo 180 graus. Depois de você colocar uma quantidade de batata, quanto tempo você pode colocar outra para ela atingir aquela temperatura, para que ela não encharque, né? Então são detalhes que fazem toda... Detalhe não é só detalhe, né? Ele é o que separa gestões, né? São aquelas coisas que as pessoas não percebem, né? Então a gente se atenta aos detalhes. Sim, perfeito. Então vamos lá, David. Desbloqueia aqui rapidinho. Agora, 5 perguntinhas que tu tem que responder rápido, cara. Eita. Bateu a mão, respondeu. Vamos lá. Tem alguém que profissionalmente te inspira? Cara, é uma pergunta muito boa, porque eu não consigo muito pensar numa pessoa, mas eu me inspiro nas pessoas ao meu redor, né? Como assim? Todos aqueles empreendedores que estão ao meu redor, o Marcos da hamburgueria, o Bruno da Homes, todas essas pessoas são minhas inspirações, por causa são pessoas que romperam aquela barreira do que é possível, né? Quando a gente talvez atinge mais níveis, a gente vai se inspirando nessas pessoas de níveis a níveis, né? Entendi. Mas eu me inspiro muito naqueles que me antecederam no mesmo nicho. Perfeito. E como pessoa, tu se inspira em alguém? Cara, outra pergunta muito boa, né? Mas... Tá montando a sua própria história, então. Perfeito. Essa pergunta não tem muito a ver com hambúrguer, mas foi uma das coisas que aconteceu há um tempo atrás e que é uma coisa bem disruptiva. Bitcoin ou dólar? Cara, Bitcoin. Não é lastreável. Perfeito. Então é isso, cara. Agora é o momento polêmica do vídeo. Eita, Vamos chegar pra arrebentar agora. Qual é o maior problema que tu tem em relação à concorrência em Graciaba, cara? O pessoal é chato, o pessoal faz espionagem no teu negócio.
Não, né? Isso não acontece, né? Tipo assim, você comprar um hambúrguer do outro pra saber se é bom, é normal, é análise de mercado. Todo mundo não faz isso, né? Mas não, cara, não. A gente tem algumas dificuldades, né? Vem cá. Já teve uma cena que aconteceu em relação a um concorrente? Teve algumas cenas, Sem né? citar nome. Tem a gente ser bloqueado nas páginas dos outros, né? Algumas coisas relativas. Mas é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? É como se fosse uma briga, às vezes, né, com algumas pessoas, mas não existe isso. Por exemplo, recentemente, isso é recente, né? A gente tem um amigo nosso que é amigo, né? Já conheci ele há um tempo e ele tem uma hamburgueria também, a Dom Papiro, né? Meu amigo Felipe. E ele meio que rompeu uma barreira entre os nossos, entre concorrências, né? Hoje em dia a gente se ajuda muito bem. Quando tem aquele movimento muito grande, acaba faltando mercadoria. Felipe, você tem um pãozinho pra gente? E ele divide esse pão, né? Então é uma coisa que ele promoveu. O mérito é totalmente dele. Ele foi um cara que fez aquela ruptura, né? Porque existe, né? Meio que não é uma disputa, mas um bloqueio entre as pessoas, sendo que poderia ser uma rede de apoio, de ajuda um ao outro, né? Concordo. Por causa que todos nós queremos ganhar o nosso pão, né? O dinheiro do nosso pão, nosso sustento. E se fosse um local mais harmonioso, que é muito difícil, cara. E é normal, é uma coisa que a gente entende. Tem gente que é igual criança birrenta. Criança birrenta, mas graças a Deus apareceu essa pessoa abençoada que rompe essas barreiras, né? Entendi, cara. Perfeito. A gente já tá batendo o nosso tempo. Então, pra finalizar, cara, eu queria que tu desse uma palavra que resumisse... Se tu fosse falar uma palavra pra uma pessoa que também tá no teu mesmo ramo, só que tem muito menos tempo de história que tu e muito menos tempo de mercado. Se tu fosse dar uma palavra pra aconselhar essa pessoa, qual seria? Cara, sinceramente, o que resume é a fé, né? A fé inabalável. Quando você tem... Não é a fé, não é apenas acreditar, né? Não é apenas, eu creio. Não é exatamente isso. É você, como posso falar, você imaginar, pensar, acreditar e saber que tem um Deus atrás de me guiando, né? Lhe posicionando, lhe dando as chaves, lhe dando entendimento, porque todo entendimento eu acho que parte de Deus. E às vezes a gente tem uma ideia e a gente tem medo, né? Tem um receio, mas às vezes é a ferramenta que Deus nos está dando para a gente mover e chegar no nosso objetivo. Então a gente tem que agarrar essa ferramenta, a oportunidade que aparecer e se enfiar dentro, né? Porque palavras, atitude de pessoas vão vir contrapondo o que você acredita, né? Na sua missão, na sua fé. E você não pode olhar para os lados, apenas em direção àquilo. Cara, então é fé. É aquele negócio, continua. Continua, né? Teve a imagem, continua. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do DP Talks. Foi um prazer ter vocês aqui no vídeo, certo? David foi um ótimo entrevistado, né? É um prazer, David, ter você aqui. Prazer, viu? Sucesso. Espero que você apareça mais vezes e espero que você seja um dos nossos patrocinadores. Aí sim, com certeza. Apoio muito o projeto. Pois valeu, pessoal. Tamo junto.